Vamos lá. Então, assim, ó, na aula de hoje eu vou mostrar a vocês a função escolha. Nós já fizemos alguns exercícios aqui, alguns programas com a função se. A função se, em outras linguagens de programação, por exemplo, como na linguagem C++, a função if, sendo que essa função se, ela é importante, né? Eu não vou negar a importância dela, mas quando você tem várias comparações a serem feitas, ela acaba que, do ponto de vista de uma estruturação de um programa, ela acaba sendo mais ineficiente, tá? Então, nós temos que recorrer a outras funções. Não é que ela não vá atender, mas imagine que você tem, por exemplo, inclusive tem um projeto que eu faço com o módulo de reconhecimento de voz, e aí ele faz o teste para ver qual foi o comando de voz reconhecido, né? Então ele faz o teste entre 80 comandos de voz. Então, imagine você colocar if else, if else, if else 80 vezes. Aí fica algo que não fica, assim, fica um programa não estruturado, tá? Não fica viável, né? E assim, do ponto de vista de um bom programador que faz assim, uma boa otimização de um código, né? Não é a função mais ideal. E a função ideal para fazer é a função escolha, né? Na linguagem C++ seria switch case. Então, a função escolha ela é muito importante quando você quer fazer, você tem um dado de entrada e você quer fazer a comparação entre vários dados para saber qual daqueles dados foi recebido e ter uma ação, tá? Então, por exemplo, aqui, ó, vamos ver aqui, antes de nós construirmos, né, eu vou construir com você um código simples, mas antes de nós construirmos, vamos ver aqui um código exemplo, tá? Então, toda vez que você quiser aprender uma função, seja em qualquer plataforma, seja em qualquer programação, a maioria delas, não, eu posso dizer assim que 99% vai ter vários códigos exemplos. Ou seja, você vai ter a possibilidade de você fazer um teste daquela função com código pronto. Você não precisa fazer um código. Poxa, eu não sei programar com essa função. Vai ter um código pronto lá. E aí você faz o teste e você faz esse teste. Por exemplo, vamos aqui, escolha, né? Então, eu fiz aqui no exemplo, acho que vocês acabaram abrindo outro, mas não tem nenhum problema, tá? Eu vou fazer esse código aqui do zero com vocês. Mas, por exemplo, aqui, ó, eu vou rodar esse programa aqui, digita o preço do produto, 100 reais. Aí ele está dando as opções que eu quero, né? À vista, em dinheiro, cheque. Vamos colocar à vista em dinheiro aqui, ó. Então ele me deu um desconto de 10%, tá? Aí você disse, professor, mas nós já fizemos um programa parecido com esse, foi? Mas vamos fazer agora o mesmo programa, né? Um programa parecido, mas com uma função diferente, uma função que você vai olhar, poxa, isso aqui realmente é mais fácil de fazer. Fica mais lógico, né, de fazer com essa função. Então, por exemplo, aqui, ó. Como é que ela funciona? Em primeiro lugar, você tem que ter uma variável de teste. Então, nesse caso aqui, a variável de teste, tá? Eu passei isso aqui porque basicamente é semelhante aos outros programas que nós já vimos aqui. Mas eu só vou me ater aqui à função escolha. Então, perceba que essa variável opção é a variável do tipo inteiro. E todas as vezes que você for aplicar essa função escolha, você vai precisar de uma variável, não é? E nesse caso aqui a variável é a opção. Essa variável, ela vai aqui determinar o que você vai fazer. Então, por exemplo, aqui, ó, dependendo da opção que a pessoa escolha, se for 1, se for 2, se for 3, se for 4, por exemplo, ele vai multiplicar, ó, vai dar um desconto ou vai dar uma multa, né? Ou um acréscimo. Então veja aqui, ó. Veja que ficou bem simples aqui, ó. Não é verdade? Ficou bem simples. Escolha a opção. A opção foi 1, foi 2, foi 3 ou foi 4. Aí você pode perguntar, e se não for nenhuma das 4 opções? Aí você tem que ter uma função para o outro caso. Ou seja, qualquer outro caso que for,
você vai precisar colocar aqui. Aí veja que eu coloquei aqui, ó, digite uma opção válida. Vamos supor que o usuário digite 5. Ora, só tem 4 opções, não tem 5, não tem a 6ª opção. Então eu coloco outro caso. E aí o programa vai me dizer aqui, ó, digite uma opção válida. Tá? Então veja que eu consigo contemplar todas as situações possíveis dentro da função escolha. Entendeu? E aqui, ó, lembrando que você vai colocar caso. Para digitar a função escolha, você vai precisar escrever escolha, você vai precisar escrever caso e você vai precisar colocar o valor, o conteúdo, caso seja verdadeiro. E aqui outro caso. Entre um caso e outro, você tem as ações, que nós chamamos de bloco de instruções, tá? Chamamos de bloco de instruções. Então aqui, ó, bloco de instruções, nesse caso, eu tenho 2 instruções. Ou melhor, 2 funções, né? 2 instruções. Eu tenho uma instrução para printar na tela e eu tenho uma instrução para multiplicar aqui o preço do produto. Tá certo? Então, basicamente, eu tenho essas duas funções, essas 2 instruções aqui em cada bloco de instruções. Tá? Aí aqui ó, tem outra função interessante aqui também, mas aí eu vou deixar para outra aula. Tá? A função repita, tá? A função simples. Então veja aqui, ó, repita, né, até a opção menor que 5. Né? Então isso aqui eu vou explicar em outra aula, né? Ele vai incrementando e para o programa chegar aqui, na verdade aqui o que é que acontece? Ele só sai aqui se eu digitar uma opção diferente aqui dessas 4 aqui. Enquanto isso ele vai ficar dentro desse loop. Tá? Mas assim, eu vou querer que vocês façam um programa, mas antes disso eu vou fazer um do zero aqui com vocês, tá? Então aqui, ó. Deixa eu ver aqui. Aqui foi um exemplo de uma compra, né? Vamos dar exemplo de time de futebol. Então vamos colocar aqui, por exemplo, eu vou colocar, eu vou precisar de uma variável time e vou colocar caractere, não é? Então o meu programa ele vai fazer o seguinte, ele vai ler o nome do time e vai dizer qual estado ele pertence. Então, por exemplo, se eu digitar esporte, ele vai me retornar Pernambuco. Se eu digitar Náutico, vai me retornar Pernambuco. Mas se eu digitar, por exemplo, Flamengo, ele vai me retornar Rio de Janeiro. Se eu digitar Santos, ele vai me retornar São Paulo. Então, dependendo da opção, né, que eu digitar, ele vai me retornar uma função diferente. Então, time caractere. Basicamente, só precisa dessa variável aqui. Porque ele vai ler o que eu digitar. Basicamente isso. O que é que eu vou precisar mostrar para o usuário? Eu vou colocar assim, ó, escreva. Vou colocar qual é o time. Qual é o time? Vou colocar o escrival aqui, né? Fechar parênteses. E aí eu vou colocar um leia e coloco o que aqui? E qual é a variável? Time. Leia time. Então, vai printar a informação na tela. O programa vai ficar aguardando. E quando eu digitar, ele vai armazenar dentro de qual variável? Time. Beleza? Então vamos avançar. Aí depois eu vou usar a função escolha. Então eu vou colocar aqui, ó, escolha. Ó, escolha e coloco aqui, ó, parênteses, coloco time. Certo? Será que é assim mesmo ou não? Ou a escolha fica entre parênteses? Fica fora, né? Vamos ver aqui. Vamos ver aqui no outro programa aqui. Não vou salvar. Ó. Fica assim a escolha, né? Ó, como fica, né? Escolha. Então, vamos voltar aqui. Time, caractere. Aí eu vou colocar escreva
Escrival, né? Colocar qual é o time. Leia time. Escolha time. Caso. Aí vou colocar aqui. Vamos colocar 4 times, tá? Só pra gente trabalhar aqui. Qual time que você torce? Hã? Não, nem pra seleção brasileira, nada. Mas chutei qualquer time aqui de Pernambuco. Sport. Tá super Sport. Vamos lá. Casa Sport. Opa. Casa Sport, ele vai colocar aqui, ó. O time é pernambucano. O time é de Pernambuco. Letra maiúscula, Pernambuco. Vamos colocar aqui agora. Diz outro time aqui de outro estado. São Paulo. São Paulo. O time é de São Paulo. Aqui. De outro estado. Fluminense. Fluminense. O time é de... O time é do Rio de Janeiro. Vamos colocar mais um, só para encerrar. Grêmio. Opa. O time é do Rio Grande do Sul. Rio Grande do Sul. Alinhado com escolha, eu coloco fim e escolha, tá? Fim e escolha. Vamos rodar aqui. Se tiver algum erro aí, ele vai dizer. Opa. E agora? Por que não mostrou nada? E aí? Não mostrou nada. Por que não mostrou nada? E aí? Ó, faltou aqui outro caso, né? Outro caso. Você pode colocar o que você quiser, tá? Rapaz, por que não funcionou, hein? O que será? Vamos ver. Vou colocar aqui Bahia. Opa, então quer dizer que o outro caso funcionou ali, ó. O outro caso funcionou. Vamos colocar agora Fluminense. Ué. Tem algum erro aqui, né? Será que aqui é aspa simples? Não. Aspa duplas porque é caractere, né? E agora? E agora? Me ajuda aí, pessoal. Me ajuda aí, pelo amor de Deus. Ó, não tá certo. E aí, o que é que eu faço? Onde está o erro? Será que é o alinhamento aqui? E aí, Steven? E aí? Vamos fazer o seguinte aqui, cadê? Vamos ver se ele está armazenando dentro da variável time. Se ele está guardando, né? Se ele está armazenando realmente o que eu estou
ou que eu estou digitando. Vamos ver aqui. Ó, tá armazenando, né? Tá armazenando. Esporte. E aí? O que é que tá errado? Deixa eu salvar. Botar aqui, escolha time. Ó, vamos olhar aqui no outro programa. E aí, o que é que vocês enxergam aí que tá diferente? Tem que colocar a variável lá também não. E esse daí Oi? que nem o preço, tem que colocar a variável lá também aqui embaixo. Preço. Não, aqui na verdade é porque eu tava fazendo. É, aqui tinha outro objetivo o programa, né? Eu tô testando só isso aqui. É uma aspa se for apenas um caractere. Geralmente quando é mais de um. Ó, aqui eu já tentei fazer, né? Ele dá erro. Ele vai dar erro. Tá vendo? Não. Vamos fazer o seguinte aqui. Vamos fazer o seguinte aqui. Vamos colocar assim. Né? Só pra gente. Só para testar a função. Ó. A função tá funcionando. Então quer dizer que o problema é no teste ali, ó. Tá vendo, ó? 3. Ó, tá funcionando a função. Então a gente... eu lembro que eu já fiz com caractere. Agora dava erro. Agora, deixa eu ver aqui se eu tenho um outro programa aqui que eu já fiz dentro do escolha. Aqui é número. Acho que dentro desse escolha aqui... Escolha. Deixa eu ver. Ó. Nota. Escolha nota. Aqui ficou o caractere, né? Aqui ficou o caractere. Então quer dizer que o problema não é... Ó, aqui está alinhado. Vamos voltar aqui para o nosso... Vamos voltar aqui. Caractere. Vamos colocar assim. Colocar assim. E aqui colocar esporte. Ah, sim. Beleza. Então vamos... Flamengo. Eita mesmo. Flamengo e Grêmio, né? Rapaz. Deixa eu colocar só uma palavra. Agora pegou, ó. Uma palavra só. Vamos colocar com duas. Então quer dizer que ele não... Ele só tá lendo uma letra. Tá lendo uma letra só. E agora? O que é que a gente faz? Enfim, isso aí é... Mas vocês entenderam como a função funciona, né? Entenderam? Esse quebra-cabeça aí depois eu tento resolver. Mas veja que ele pegou só com... Né? Pegou um caractere. Né?
talvez fosse aqui no tipo da função, né? Ou melhor, o tipo da variável. Para ele fazer essa comparação aqui. Mas enfim, aqui você poderia fazer um menu, né? Por exemplo, fazer um menu, né? Colocar esporte, Grêmio, enfim. E aí você, enfim, dependendo do programa, e esse programa aqui tem algumas limitações. Mas a função escolha, né, que é o objetivo da aula, ela vai ler uma variável e ela vai, dentro dos cases, vai verificar qual é a variável que você digitou e vai disparar uma ação. Então, basicamente é isso. Todo mundo entendeu? Alguma dúvida? Não? Beleza. Então, vou passar o exercício para vocês.